Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 de Timóteo, dando continuidade à nossa série. Estamos estudando toda a Bíblia, estamos fazendo a mesma coisa lá na Ibária, nos domingos à tarde, à noite, à tarde, noite. E é importante, irmãos, que nós conheçamos toda a palavra de Deus. Sabemos que em alguns momentos Deus nos fala de forma especial. Você pode de repente abrir a sua Bíblia e em um versículo Deus tocar o seu coração, mas o normal é que o cristão saiba como manejar bem a sua espada, que é a palavra de Deus. Você precisa saber como manejar a sua palavra, para saber que texto procurar quando você está triste, que texto procurar quando você não sabe como fazer com os seus bens, que texto procurar quando você vai se casar, que texto procurar quando você, está enfrentando alguma dificuldade de relacionamento. Então você precisa manusear bem a sua palavra. E a Bíblia, ela tem respostas para todos os nossos problemas. Obrigado, meu irmão. E é com esse propósito que iniciamos há um tempo atrás essa série, onde nós passeamos já por todo o Antigo Testamento, estamos agora no Novo, já falamos nos Evangelhos, no livro de Atos, que é o livro histórico do Novo Testamento, estamos agora nas cartas de Paulo, mais precisamente nas chamadas cartas pastorais. E aqui em 1 de Timóteo, o apóstolo Paulo, ele está preparando Timóteo para liderar uma igreja local. Então, a carta de 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito são cartas essencialmente eclesiológicas. Que palavrinha, né? Eclesiologia é um estudo a respeito de como nós devemos proceder na igreja de Cristo. Hoje em dia, tem crescido no nosso meio, para nossa tristeza, cada vez mais as pessoas buscam fazer aquilo que lhe dá no seu coração. Não, eu sinto que o culto deveria ser assim. Não, eu sinto que deveria ser desse jeito. E você não foi chamado para sentir nada. Você foi chamado para conhecer, para confiar e para obedecer. Então que o Senhor nos ajude a conhecer de fato como proceder na casa de Deus. Foi para isso que Paulo escreveu a Timóteo. Desde o capítulo 1 nós vimos Paulo falando sobre isso. E agora, chegando à parte final, Paulo vai tratar em um assunto extremamente delicado, principalmente nas igrejas do dia de hoje, que é o relacionamento do cristão com o dinheiro. É isso que vai tomar aqui essa parte final da carta de 1 de Timóteo. Na semana passada nós paramos no versículo 2, vamos retomar aqui a partir do versículo 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo que existe uma doutrina que tem que ser pregada, que tem que ser respeitada na igreja, e se alguém não concorda com essa doutrina que é bíblica, essa pessoa, a Bíblia diz aqui, é orgulhoso e nada entende. Por que essa pessoa é orgulhoso? Porque essa pessoa acha que sabe mais do que Deus. Quem foi que escreveu a Bíblia? Deus, usando as mãos humanas. E como uma pessoa pode achar que sabe mais do que Deus? Foi exatamente essa a falha de Eva. Quando Eva e a serpente estão tendo um diálogo lá em Gênesis capítulo 3, a serpente diz a Eva que ela poderia comer do fruto que Deus havia proibido. E Eva diz, não, Deus disse que se a gente comer desse fruto, a gente vai morrer. Mas a serpente disse, morre nada, você vai se tornar poderosa, você vai se tornar como Deus. E esse foi o grande orgulho, achar que Deus estava errado e que a gente é que está certo. Então muitas vezes nós olhamos para algumas coisas que estão na Bíblia e nós não queremos aceitar. Não pode ser desse jeito. Aí de repente a gente olha para a nossa sociedade, a gente vê que a sociedade está fazendo tudo diferente do que está escrito. Aí a gente costuma dizer, mas todo mundo faz isso. Irmãos, mas todo mundo está indo para o inferno.
Eu não sei se você já leu, e por isso eu faço questão de que você leia junto comigo um texto que está escrito em 1 João, capítulo 5, o versículo é o de número 18, se eu não me engano. Vamos lá, 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus, amém? Somos de Deus ou não? Amém. Somos de Deus? Amém. Somos de Deus? Amém. Amém. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo. Então, quando você vê o mundo todo fazendo alguma coisa, você tem que colocar a barba de molho. Você tem que acender o alerta. Mas o mundo todo está fazendo isso. Ninguém se importa mais com essas bobagens. A gente tem que se importar. A Bíblia nos orienta a isso. Ele diz que é orgulho achar que você sabe mais do que Deus. Então precisamos seguir o que está escrito na palavra de Deus. E a Bíblia diz finalmente, e nada entende. Normalmente as pessoas que nada entendem são as que fingem que entendem mais, né? A pessoa não sabe para onde vai, seu carro quebrou, a pessoa abre assim o capô e diz, rapaz, eu acho que o problema é ali, ó. Você não sabe nada de mecânica, né? Então a gente vê isso, a mesma coisa na igreja, pessoas que nunca fizeram um estudo apurado das escrituras, pessoas que muitas vezes são desleixados na leitura da Bíblia, são desleixados em relação à frequência nos cultos, pessoas que não têm um relacionamento com Deus, são as pessoas que mais opinam na igreja. Não, mas eu acho que tem que ser assim, ó. Mas eu acho que tem que ser assim, ó. Você acha o quê, meu filho? Você não está falando nada com nada. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele é muito direto e contundente. O que ele está falando aqui é algo muito duro. Talvez no nosso linguajar possa parecer não ser tão duro assim. Mas ele está dizendo, ó, essas pessoas que ensinam falsas doutrinas, que não concordam com o ensino, com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um ensino segundo a piedade, não está entendendo nada. Então, quando você vai para igrejas que estão ensinando teologias heréticas, essas pessoas aparentam ter um conhecimento enorme da verdade. Você vai, por exemplo, para pessoas como Testemunha de Jeová, Mormons e tantas outras seitas heréticas, Congregação Cristã do Brasil, e seguindo nessa direção tem uma série de seitas heréticas. Você vai ver que essas pessoas, elas querem dar aula de Bíblia. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová, eles querem fazer um discipulado com você. Vão lá na sua casa, bate e diz, e aí, tudo bom? A gente quer aqui apresentar a verdade para você. Que verdade, meu filho? Não entende nada de Bíblia. Então, tome bastante cuidado. Essas pessoas têm aparência, mas não têm conteúdo. Versículo 4 ainda, esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias. Essas pessoas, elas têm um interesse doentio por controvérsias. Tudo que elas querem é um debate. Por isso que você tem que jogar uma água fria nessas pessoas, no sentido de quando elas já chegarem a você, querendo debater, você olha para essa pessoa e diz, fique em paz. Mas você não vai debater comigo? Eu não fui chamado a debater. Não, mas eu quero desafiar você a um debate bíblico. Meu filho, você vai ficar sozinho nesse desafio. Eu fui chamado para conhecer e prosseguir em conhecer a verdade, e não sair por aí debatendo o meu conhecimento com o conhecimento de outros, no intuito, eu saí vencedor, eu conheço mais a Bíblia do que fulano. Não, nós não fomos chamados a debater, e nós não fomos chamados acerca de entrar nessas controvérsias. E próprio Paulo diz, doentia, é uma controvérsia doentia. Pessoas que saem por aí procurando falhas na Bíblia ou falhas nos ensinos tradicionais das Escrituras, e contendas acerca de palavras. Essas pessoas, elas não se preocupam com o contexto. Elas muitas vezes pegam um textozinho pequenininho e desvirtualizam tudo aquilo que está escrito para justificar um pretexto. Como já dizia certa pessoa, um texto fora do contexto é um pretexto. Então essas pessoas, elas não estão preocupadas com o conteúdo. Por exemplo, hoje nós falamos aqui que estamos lendo o capítulo 6 de Timóteo, amém? Mas isso não é muito certo. Por quê?
Porque quando Paulo se sentou e escreveu essa carta a Timóteo, ele não dividiu a carta em primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, quinto capítulo, sexto capítulo, não. Paulo sentou e escreveu uma carta que tinha começo, que tinha meio e que tinha fim. Uma carta que tinha um pano de fundo, uma carta que tinha algo a dizer àquele jovem pastor que estava em uma cidade extremamente problemática, que era a cidade de Éfeso. Então quando nós vamos estudar essa carta de 1 de Timóteo, nós não temos o direito de simplesmente pegar um versículo, ou talvez até parte de um versículo, e construir toda uma tese em cima disso. Não posso fazer isso. Eu tenho que contextualizar toda a carta que eu estou falando. É como quando eu vou estudar os evangelhos ou qualquer livro, eu preciso estudar o livro e entender qual é a mensagem central do livro, e daí então fazer um estudo parte a parte. Mas hoje em dia o que nós vemos é isso: pessoas que pegam partes de versículos e constroem as heresias mais estapafúrdias do mundo. Por isso tome bastante cuidado. Essas pessoas, é como diz aqui, elas fazem controvérsias e contendas acerca de palavras. Como outro dia uma pessoa estava falando, há um tempo atrás, isso gerou uma contenda enorme para a pessoa. Para mim, eu saí e deixei a pessoa falando sozinho. Quando a pessoa falando acerca da palavra, se eu não me engano, porneia. A pessoa, porneia, e quando Jesus está falando, né, que só pode se separar no caso de relações íntimas ilícitas, e ele usa a palavra porneia lá no Evangelho. Aí a pessoa, Jesus falou essa palavra porneia, não foi no caso de adultério, ou seja, pessoas que eram casadas e adulteravam. Jesus falou essa palavra porneia porque antigamente, antes da pessoa se casar, eles noivavam. E aí quando eles estavam noivos, já contava como casamento. E esse casamento só ia ser consumado tempos depois. Então, se nesse intervalo do noivado para o casamento houvesse qualquer problema, aí sim podia se separar. No outro não. Isso não está escrito assim. Mas a pessoa pega a palavra porneia, e eu fiz, porque uma pessoa tem que ser responsável. Nesse dia eu fui estudar a palavra porneia e passei a madrugada estudando a palavra porneia, e eu encontrei mais de 20 páginas só para explicar essa palavra em grego. Tamanho é o significado dessa palavra, como ela pode ser traduzida e contextualizada de N formas. Porque isso que significa a palavra porneia. A palavra porneia não quer dizer simplesmente adultério, mas qualquer tipo de relação íntima ilícita. Então as pessoas, elas pegam simples palavras e querem fazer doutrinas e mais doutrinas, como se não existisse um contexto, um pano de fundo, como se a Bíblia não fosse trazer uma mensagem simples e direta, mas eles querem encontrar, sabe, segredos escondidos. Meu filho, a Bíblia não tem segredo escondido. A Bíblia já foi revelada, graças a Deus. As pessoas que não entendem a Bíblia, elas não entendem, não é porque tem um segredo escondido, elas não entendem porque as suas mentes são carnais. Porque a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, mas aquele que tem a mente carnal, as coisas espirituais lhe parecem loucura. É isso que a Bíblia diz. Não, mas tem um segredo aqui, tem um negócio aqui. Não, meu filho, cuidado com isso. Se só você chegou à conclusão de alguma passagem bíblica, muito provavelmente você está errado. A igreja tem 2 mil anos de história, e eu posso te garantir que nesses 2 mil anos de história existiram homens que estudaram a Bíblia muito mais que a gente. Olha, eu só vou lhe dizer uma coisa acerca de Lutero. Lutero uma vez começou a estudar a Bíblia e ele se trancou no quarto. A mulher dele teve que chamar, naquela época não tinha chaveiro, o ferreiro. Depois de 3 dias, ele trancado no quarto estudando a Bíblia, ela batia, brava, pensou que ela estava morto. E aí chamou um ferreiro para abrir. Ele estava lá com um monte de livro lá, grego, porque ele estava na tradução da Bíblia lá para o alemão, estudando, um monte de livro aberto, os cabelos tudo rupiado, aquelas roupas de antigamente, assim, igual um louco, assim, só lendo. E aí vem você, vem eu, que lê 50 minutos, 40, 20 minutos. Não, mas eu acho que é bem por aqui, assim. Meu filho, não vá nessa pegada. Tenha humildade. Humildade de aprender com pessoas que vieram antes de nós.
e que fizeram pelo Evangelho coisas que a gente nem sonha em fazer. Tem um monte de gente que fala que quer fazer missões. Sabe como é que eles querem fazer missões? Uma vez vieram aqui: olha, eu estou querendo fazer uma missões, eu preciso que você me dê 5 mil reais. Eu digo, missão desse jeito é muito bom, né? Não, eu estou fazendo missões. Como é missões? Uma pessoa me contrata e eu vou pregar em tal lugar, mas eu quero um hotel 5 estrelas, eu quero um carro com motorista e eu quero um avião de primeira classe, tá certo? Eu vou fazer missões. Olha que maravilha! Então, a gente está vivendo esse tempo assim, onde as pessoas não conhecem absolutamente nada de Evangelho, nada de uma das palavras mais importantes da Bíblia. Se você tiver que decorar uma palavra da Bíblia, decore a palavra piedade. Piedade. Você sabe o que é piedade? Piedade não vai ficar com peninha de alguém. Piedade não é um bairro daqui de Salvador. Piedade significa você agir de acordo com aquilo que você crê. É o que falta hoje em dia. As pessoas falam um monte de, não, você é crente, eu sou crente. Sim, e por que você não vive como Jesus? Piedade. E aqui Paulo vai começar a falar sobre isso. Essas coisas resultam em quê? Olha o que vai resultar. Quando a pessoa chama você para um debate, só vai resultar em coisas infrutíferas e danosas. Não somente para você, mas para outros. Ele primeiro diz, inveja. Por quê? Porque mesmo que você ganhe o debate, mesmo que você chegue para a pessoa e prove biblicamente que você está certo e a pessoa está errada, a pessoa vai ficar com inveja. Tem gente que diz assim, eu queria pregar igual a José. Por causa que ele prega assim. Você viu como ele prega? Ele faz assim com a mão, ele, sabe? De vez em quando ele dá uns gritos assim. Eu queria aprender a introduzir um tema como ele. Né? Já tem gente que diz, eu queria pregar igual o pastor Arthur. Ele bate assim na mesa, a pessoa se assusta, fica com medo, encosta na parede. Então, irmãos, a gente não foi chamado a debater, sabe? A gente foi chamado a pregar com amor, ensinar com amor, com toda a longanimidade. E quando você entra nessas coisas infrutíferas, é como o Senhor Jesus diz, a semente ruim, a árvore ruim, vai produzir o quê? Um fruto ruim. Uma árvore ruim não pode dar um fruto bom. Então a árvore ruim vai produzir inveja, brigas. Um monte de gente vai entrar em briga, vai dizer o seguinte, não vou mais lá na comunidade não. Por quê? Porque lá na comunidade nada a ver, você vai lá, bota o seu dinheiro do mês todo suado, você bota seu dízimo aqui dentro, não pode escrever nem o nome. Como é que eu vou saber que eu estou dizimando? Para no final do ano eu receber minha placazinha de dizimista fiel? Como é que vai ser esse negócio? Tem pessoas, por exemplo, que vão dizer, eu não vou lá na comunidade não, porque eu acho um absurdo. O pessoal estava louvando e tinha gente que estava sentado e o pastor não falou nada. Meu irmão, não é obrigado você ficar em pé quando uma pessoa está louvando. Cada um tem que adorar em espírito e em verdade. Não é de perna, não, é espírito e em verdade. Então, as pessoas começam a entrar em brigas e contendas por bobagens, por questões meramente de costumes, usos e costumes, difamações, aí começa a difamar, depois já mas você está vendo, fulano não é crente não, ele não é crente não, como é que pode dizer que é crente, sabe? E suspeitas malignas, sabe por que fulano não ceiou no domingo? Meu irmão, se você presta atenção em quem ceia e quem não ceia no domingo, você está com problema, viu? Vá se converter. Tem gente que fica, nem eu sei, graças a Deus, quando eu nasci aqui, meu filho, eu estou tão preocupado com meus pecados. E aí, tem gente que fica de olho, até tem quase que um caderno na mente, coitada da irmã, meu filho, eu estou descendo, fizeram comigo, diminuíram um pouco, tu não está dando para ficar aqui em cima, eu estou quase caindo. E tem gente que fica, Márcia ceiou, Dona Maria ceiou, Aline não ceiou, rapaz. Ela não ceiou, sabe por que ela não ceiou? Rapaz, eu não quero nem dizer. Mas depois eu vi que eu sou fofoqueiro. Mas eu acho que aconteceu. Sabe, nós não fomos chamados a esse tipo de atitude, irmãos. Aí aqui, como ele diz, difamações, maledicências. É isso que vai produzir. Então a gente tem que ficar na palavra. Fica na palavra.
Por isso que a advertência de Paulo é: meu filho, em 2 de Timóteo, se Deus permitir, nós vamos estudar na sequência. Em 2 de Timóteo, ele vai dizer: olha, os tempos estão cada vez mais difíceis, você tem que fazer uma coisa só, viu? Qual é? Prega a palavra. Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Então aqui a gente vai ver. Ele continua e diz, versículo 5: e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida. Quem fica tendo atrito constante um com o outro é gente que tem mente corrompida. Eu tenho a tristeza de dizer que eu conheço algumas pessoas assim. Essas pessoas, elas ficam em atrito constante. Parece aquelas, sabe, aquelas criancinhas de antigamente. Então, não, irmão, a gente foi chamado à paz. Amém, Senhor. Não tem negócio de atrito, não. O pessoal falou alguma coisa que você não gostou, perdoe. Dê risada, dar risada é uma coisa tão legal. Toda vez que você tiver com dificuldade de dar risada, você lembra de Quinho. Aí na hora da risada. Não é não? Ou então de João. Você lembrou do dente de João, meu filho? Colgate, ó, lembrou o dente de João, lembrou de Quinho, um sorriso. Né? Então, você e eu precisamos cultivar essa alegria para que a gente possa ter um convívio harmonioso. Igreja não é lugar de um ficar se levantando contra o outro. É lógico que na hora da doutrina nós vamos ser pessoas extremamente chatas. Então não abrimos mão da sã doutrina. Mas em relação ao nosso convívio, muitas vezes um irmão vai pisar no pé do outro. Sabe, muitas vezes o irmão vai pegar o pãozinho que você estava mirando daqui. Era o último pãozinho da bandeja. E você estava daqui mirando, é meu. Rapaz, quando você chegou perto, um irmão, uma mão chegou antes e pegou. Olha, eita. A batalha é boa aí. Vai, fique na comunhão, irmão. Fique em paz. Né? Deus sabe um pouquinho no começo. Né? Então a gente vai ter que perdoar. Então, essas questões de convívios, o relacionamento pessoal é sempre muito difícil, né? Marido e mulher, pais e filhos, e irmãos em igreja, não é fácil o nosso relacionamento pessoal. E é por isso que a gente exercitar tanto o perdão e evitar dar lugar entrando em contendas e atritos totalmente desnecessários que não vão produzir nada de bom. Amém? Amém. Graças a Deus. Aqui começa o problema mais sério. Aí ele diz que essas pessoas têm a mente corrompida, são privadas da verdade. Por quê? Porque eles pensam que a piedade é fonte de lucro. E a gente erra quando a gente pensa, quando a gente fala desse versículo, todo mundo tem na cabeça R.R. Soares, Edir Macedo, Valdomiro. Por que eu estou falando o nome dessas pessoas? Porque qualquer revista que você abrir, ou jornal, você vai ver que essas pessoas estão entre os, não é nem os pastores, os homens mais ricos do país. Você vai ver que essas pessoas têm jatinho, helicóptero, fazenda, inúmeros imóveis, somas de dinheiros assim absurda, a ponto de que um culto normal na Universal, no final do culto é carro forte que vai pegar a quantidade de dinheiro que transita naqueles lugares, né? Então você pensa logo nesses falsos líderes que estão ficando cada vez mais bilionários em virtude de estar enganando as pessoas. Não, Paulo não está falando só disso daqui não. Paulo está falando que aquelas pessoas que frequentam essas igrejas são iguais a isso. Elas acham que a piedade é fonte de lucro. Por exemplo, uma pessoa que participa, eu não tenho muita certeza, graças a Deus não sou familiarizado com essas seitas heréticas, mas assim, eu acho que na Universal tem algo chamado Fogueira Santa de Israel, aonde a pessoa é desafiada a entregar todo o seu salário em uma determinada campanha. É isso mesmo? Então pronto, aquela pessoa que pega de repente todo o seu salário e que entrega nessa campanha diabólica, ela é tão mercenária quanto a de Macedo. Por que ela está fazendo aquilo? Agora, coitado da cinegrafista. Porque acha que a piedade é fonte de lucro. Então ela está pensando o seguinte: eu vou dar o meu salário. Quanto é o salário mínimo? 900 e? Hã?
940. Vocês estão falando de que todo mundo aqui recebe mais do que o mínimo. Aleluia. Né? Todo mundo aqui está em pastos verdejantes. Aleluia. Então digamos que o salário mínimo é 940. Aquela pessoa que chega lá e pega seus 940 reais e coloca na fogueira santa, era para ele queimar, mas ele vai queimar o dinheiro. Deixa que ele queima. Né? Então você pega aquele dinheiro. O que você está pensando? Você está dizendo, eu estou dando 940 aqui, mas daqui a um mês eu vou receber 10 mil, eu vou receber 20 mil, daqui a um mês, sabe? Aí a pessoa já pega assim, não, se eu fosse no médico, se eu fizesse minha cirurgia, se eu pagasse os remédios, rapaz, se eu contabilizar aqui remédio com médico, não sei o que, rapaz, eu acho que para ficar bom da minha enfermidade vai ser uns 20 mil. Se eu der 940 aqui, eu estou no lucro, estou. Eu ia pagar 20 mil de médico, cirurgia e remédio, mas eu vou deixar 940 aqui, eu vou economizar 19 mil reais. Então aquelas pessoas, elas são tão gananciosas quanto o camarada que está no púlpito pregando a teologia da prosperidade. Às vezes a gente vê uma senhorazinha que está pegando a sua aposentadoria e vai lá entregar os seus 940 reais, e você, coitadinha nada. Ela é perversa. Ela é maldosa, ela é gananciosa, sabe, irmãos? A gente tem mania de olhar para as pessoas, coitadinho, não tem nenhum coitadinho no mundo, irmão, é todo mundo ruim, não presta um. Então essas pessoas, elas acham que a piedade é fonte de lucro. O erro quando a gente pega passagens como essa é achar que está falando somente dos líderes. Por que você acha que as igrejas falsas se multiplicam? Porque os falsos crentes se multiplicam. Então, por que a campanha existe até hoje? Eu acho que essa campanha deve ter mais de 10 anos. Por quê? Porque dá sucesso, as pessoas amam. E elas vão lá dar o seu testemunho. Na campanha do ano passado, eu estava assim, e depois que eu fiz o desafio, no outro mês eu fui promovido e comecei a ganhar 5 vezes mais. Não, mas eu tive naquela campanha, e aí eu aceitei o desafio, e aí no outro mês, o meu marido voltou para casa, ele estava fora de casa, o meu filho, conseguiu passar no mar, e aí vão, dando os testemunhos das bênçãos compradas. Será que Deus é assim? Deus é um Deus de barganha? Você pode comprar a bênção de Deus, o favor dele? Será que a bênção de Deus está à venda? Quem produziu isso foi a Igreja Católica na Idade Média. A Idade Média foi uma idade muito complicada para a humanidade. Não é à toa que a Idade Média foi chamada de Idade das Trevas. Em virtude das pestilências que ocorreu, por exemplo, a peste negra, se eu não me engano, que matou quase 30% da população mundial daquela época. Imagine, é como se quase 1 bilhão de pessoas morressem com uma peste. E houve muita pobreza no continente europeu naquela época. E isso trouxe pobreza, inclusive, para a Igreja Católica, que era o manda-chuva do mundo naquela época. Então, o Papa, com os seus ajudantes, desenvolveram esse plano. Como tirar dinheiro das pessoas? Vamos vender o céu. E eles criaram as chamadas indulgências, onde as pessoas podiam pecar, mas você comprava um pedaço de papel e aquilo lhe assegurava a entrada no céu. E melhor ainda, se você tinha um parente, pai, avô, qualquer pessoa que já tivesse morrido e que de repente estivesse no purgatório, que também não existe, você pagava um determinado valor e essa pessoa iria para o céu. Uma barganha, uma compra do favor de Deus. Então a gente observa que essas indulgências, elas foram o quê? Ressuscitadas pelos falsos mestres. E os falsos crentes amam esse tipo de prática. Por quê? Porque a pessoa não precisa se santificar, a pessoa não precisa amar, a pessoa não precisa perdoar, a pessoa não precisa andar pela porta, não precisa entrar pela porta estreita, não precisa andar pelo caminho apertado, ele simplesmente paga um valor específico e ele está tudo beleza na vida dele. Então, é isso que Paulo está dizendo, é esse dano que a teologia da prosperidade produz. Quando às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas não tem tanto problema assim. Tem sim. A teologia da prosperidade é diabólica. Ela acha que a piedade é uma fonte de lucro, que você pode negociar com Deus.
Que Deus, Ele está, sabe, como se Deus precisasse de mim, de você para alguma coisa. Então, Paulo vai dizer agora no versículo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. E ele diz, a piedade, fazer aquilo que é certo, é uma grande fonte de lucro quando você está contente com Deus. Quando você aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Quando você aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto, então viver de forma piedosa é uma grande fonte de lucro. Sabe por quê? Porque Deus vai colocar no seu coração uma alegria além da sua imaginação. Não é que Deus vai colocar dinheiro na sua conta corrente e nem vai te dar uma saúde melhor, mas Deus vai dar a você uma coisa que muitas pessoas talvez nunca experimentaram, que é a alegria da salvação. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, duas fontes de alegrias do mundo, comida e bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito. Pessoas que têm anos de igreja, muitas vezes nunca tocaram na atmosfera da alegria espiritual. Aquele momento que você se sente a pessoa mais feliz do mundo. E nada mudou, você continua com débito, sua saúde continua ruim, uma série de problemas estão ao seu redor, mas você sente literalmente o toque de Deus na sua vida. E aí você, como um maluco, brada aos quatro cantos do mundo, se Deus é por mim, quem será contra mim? É isso que Paulo está falando, como a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele se achava a pessoa mais rica do universo. Ele está diante de um rei, ele está diante de uma pessoa que podia de repente soltá-lo da prisão, e ele diz, ó rei Agripa, eu não quero nada que você tem. Eu quero que vocês queiram o que eu tenho, que é a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Por isso ele vai desenvolver esse tema agora. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Irmãos, a riqueza é apenas uma sensação. Por exemplo, se nós hoje fôssemos conversar com um homem extremamente rico, digamos que esse homem tem 50 milhões de reais na sua conta, é uma pessoa rica, né? Esse dinheiro é dessa pessoa? Não. Sabe, o dinheiro é só um pensamento. Esse dinheiro não é dele, ele nasceu sem ele, e quando ele morrer, ele também não vai poder levar. Esse dinheiro está temporariamente, esse valor, essa soma, está temporariamente nas suas mãos. É como, por exemplo, uma pessoa que tem, sei lá, não sei, eu olhei aqui para Artuzinho, uma pessoa que tem 100 mil cabeças de gado. Então, aquelas cabeças de gado, elas não são dele, elas estão temporariamente na mão dele. Muitas vezes aquelas cabeças de gado são mais do administrador da fazenda do que do próprio dono. Então, a riqueza é apenas uma ideia na mente das pessoas. Só pensa, sabe, que tem alguma coisa, quando na verdade não tem nada. Você não tem a sua vida. Sabe, se Deus quisesse tirar a sua vida, ó, acabou, morreu. Uma palavra. E a gente observa aqui, ele dizendo, nada trouxemos para este mundo. A gente não trouxe nada. Eu não sei se você se lembra. Yasmin deve se lembrar como é que nasceu Lígia Priscila, né? Sem nada. Agora ela está vestidinha, bonitinha, sendo paparicada ali, né? Mas ela nasceu sem nada. Então aqui a gente observa, nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos satisfeitos. O que o apóstolo Paulo está dizendo, com certeza, ele está falando isso não somente baseado naquilo que Cristo falou, que nós devemos amontoar tesouros na terra e não no céu, mas existe uma passagem no Antigo Testamento, eu queria convidar vocês a abrirem comigo no livro de Provérbios, capítulo de número 30, é uma oração chamada oração de Agur. Provérbios, capítulo 30, diz assim, a partir do versículo 8, longe de mim a mentira e a falsidade, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. E ele vai explicar por quê. Ele diz, para que
Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria. Olha o perigo. Tem pessoas que hoje em dia estão vivendo uma vida, sabe, de dificuldades financeiras, e elas estão ali coladas com Jesus. Mas de repente, chega na mão dela uma grande quantidade de dinheiro. O irmão Augusto, por exemplo, ele tem um parente francês que vai deixar 50 milhões de euros, não é nem reais, é euros, para ele. E aí de repente, meu filho, cadê o irmão Augusto? Está na Europa. Tá tocando na torre. Aí a gente manda um zap pro irmão Augusto daqui a uns meses. Está onde? Eu estou aqui nos Alpes. Na torre, tocando. E depois você manda onde? Você está onde? Eu estou no Havaí, pegando uma zona aqui, né? Você vai perceber que de repente uma quantidade grande de dinheiro pode tirar a pessoa do centro da vontade de Deus. E o próprio Acu está dizendo aqui, olha, se eu tiver demais, talvez eu te negue e te deixe. Aqui é um crente honesto. Às vezes, olha, quantas pessoas você já conversou na igreja? Irmão, se você recebesse uma grande quantidade de dinheiro, o que você faria? Não, a primeira coisa que eu faria é o dízimo. Porque é de Deus. Não. Ai, meu irmão, você está me dizendo que se você ganhasse 100 milhões, você vinha aqui na próxima quarta-feira e botava 10 milhões aqui nesse gasofilácio? Vai ter que ter muito exagero. Não, pastor, aí a gente tem que conversar. Fazer a exegese melhor desse. Porque o dízimo não é bem 10%. Estudar Né? Vamos estudar um pouco mais. Eu vou comprar umas enciclopédias bíblicas, eu vou pegar uns comentários bíblicos para estudar um pouco mais essa palavra. Porque é isso, quando a gente ganha 100 reais, a gente dá 10 reais, tá tudo tranquilo, né? Não, vou dar 10 reais. Essa semana eu fiz uma correria, ganhei 100 reais, vou levar lá meu dízimo, tá tudo tranquilo, né? Mas aí você ganhou 100 milhões de reais. Receba! Ô varão, eu vou dizer o seguinte: o dízimo não é do Novo Testamento, sabe? Eu vou ofertar é do Antigo, ofertar é do Novo. Eu não vou dar 100, eu vou dar 100 mil reais, vou botar lá, você é desafiador, vou chegar, vou botar aqui 100 mil reais. Mas você não ganhou 100 milhões, o dízimo não é 10 milhões? Varão, aí cada um no seu entendimento, né? Eu não tenho entendimento de 10%, mas antes você tinha. Quando você ganhava 100 reais, você tinha. Você percebeu como o dinheiro, ele corrompe as pessoas? Sabe? E aqui Agu está escrevendo isso centenas de anos antes de Jesus. E ele está dizendo, olha, se eu tivesse muito, Senhor, eu te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Chega uma hora, meu filho, que você é o seu próprio Deus. Eu já conheci empresários que eles abriram a sua própria igreja. Ele abre a igreja dele, ele bota o pastor para pregar segundo o que ele quer ouvir, e pronto, a igreja dele, ele faz o que quiser, quem toca lá o louvor é o dele, e ele age como ele quer ouvir, ele é o seu próprio Deus. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas Agu diz aqui outra coisa: se eu ficasse pobre, eu poderia vir a roubar. Sabe, irmãos, às vezes é difícil. É difícil você ver, por exemplo, a gente tem uma pequenininha ali. Já pensou se ela tivesse 2, 3, 4, 5 dias sem leite? E a irmã Yasmin não pudesse nem amamentar porque a própria mãe está desnutrida. E aí você é pai, você está vendo o seu filho recém-nascido, totalmente desnutrido, sem nada. E aí você vê, de repente, entra no mercado e vê um leite, vê alguma coisa, você é tentado a subtrair aquilo. Muitas vezes você fica revoltado: Deus, você não está me dando, a sociedade não está me dando, então eu vou fazer agora do meu jeito. Quando nós passamos por situações muito difíceis, nós somos tentados pelas nossas próprias fraquezas. E aqui ele reconhece isso: se eu ficasse muito pobre, Senhor, eu poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Muitas pessoas nem precisam ficar muito pobres para isso. E aí ele diz aqui, mais uma vez, ele diz: eu quero somente, Senhor, o meu alimento diário. Sabe, nós precisamos aprender a cultivar esse tipo de contentamento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele vai dizer no versículo 8, agora voltando para 1 de Timóteo 6. Por isso nada podemos levar, tendo o que comer e o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. É a oração que o Senhor Jesus nos ensinou: pão nosso de cada dia. Então,
Esteja satisfeito. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Meu filho, é amanhã. Hoje é hoje. Hoje você já comeu, o bucho está cheio, está vestido. Ah, mas essa roupa vai suar. Mas e amanhã eu vou vestir o que se essa roupa estiver suja? Fique em paz. O mesmo Deus que te vestiu hoje é o mesmo Deus que vai amanhã estar ao seu lado. Sabe, irmãos, quem está falando isso é uma pessoa que está sofrendo muito com isso. Um dos problemas do século é a ansiedade. Grande parte dos distúrbios mentais acontecem por conta da ansiedade. Você começa a se preocupar e você começa a produzir cenários catastróficos na sua mente. Sabe? De repente você abre o armário e você vê um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. E aí você já fica, meu Deus, vai faltar. E agora? Eu estou sem dinheiro para comprar. Vai chegar um momento que esse arroz e esse feijão vai faltar. A gente vai ficar com fome. Aí você já vê o quê? Os seus filhos naquele dia nutridos na sua mente, né? Você com a bengalinha assim, a barriga negativa, os ossinhos aqui aparecendo. Aí você olha para o telhado, você já vê o telhado da sua casa caindo. Sabe, tipo aquele filme de terror? Isso tudo é a mente da gente produzindo esse tipo de cenário catastrófico. É como, por exemplo, aparece uma feridazinha no seu dedo. Você diz, eita, vou morrer. Essa feridazinha, não, isso daqui é uma doença mortal que está dando lá na Ásia, chegou aqui no Brasil, eu tenho apenas 24 horas de vida. E agora? A nossa mente produz esse tipo de coisa, se a gente deixar. É por isso que a gente tem que lutar. Quando o apóstolo Paulo está falando em Filipenses, não andeis ansiosos com coisa alguma, ele sabe o que está falando. Ele estava fazendo um diagnóstico para que você evitasse uma enfermidade extremamente perigosa, que é a depressão, que é o pânico. Por que isso? Porque a gente se entregou à ansiedade sem lutar. Você tem que colocar uma barreira. Quando a ansiedade começar a entrar na sua vida, você vai dizer para ela aqui não. Amém. Eu e a minha casa confiaremos no Senhor. Sabe, o livro do profeta Abacuque é maravilhoso para nos ensinar isso. Vamos abrir lá rapidamente, se você puder. Abacuque. Abacuque é uma passagem que eu sei que todos vocês sabem, ó. Eu sei que vocês sabem. Abacuque capítulo 4. Abacuque que fica logo depois de Naum. Abacuque que nem tem o capítulo 4, perdão. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja uvas nas videiras, e mesmo falhando toda a safra de olivas, e a lavoura não produza mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque estava dizendo, eu estou salvo, meu filho, então o que vier, veio. Ele está aqui, construindo um cenário extremamente catastrófico. É mais ou menos o que a gente lê em Jó capítulo 1 e 2, né? Jó acabou, os gados tudo foram roubados, os filhos morreram, a safra acabou com tudo, não tem mais o que comer, não tem mais o que se alegrar, acabou tudo. E Abacuque está dizendo aqui, mesmo que isso aconteça, a minha alegria não será roubada. Sabe por quê? Porque a minha alegria é decorrente da minha salvação que Deus me deu e que ninguém pode tirar. Sabe? É isso que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar aqui em Timóteo. Quando ele diz, meu filho, você tem o que comer, o que vestir, fique contente, foi Deus que fez isso, porque você é filho dele, ele te ama, ele está cuidando de você. É como Jesus falando em Mateus capítulo 6, ele diz, olha para o passarinho que não vale nada. O Senhor está alimentando ele. Olhe para a flor do campo que hoje existe, amanhã não existe mais. O Senhor está vestindo ela. Você acha que o Senhor vai se esquecer de você que é filho dele? Fique tranquilo. Ah, mas eu estou passando por muita luta. Mas então olhe para essas lutas como presente de Deus. Aí não, pastor, aí está forçando.
Fique alegre quando passar por todo tipo de tribulação. Olha, então às vezes você está vendo o irmão na igreja, o irmão na igreja está lá atrás, aleluia, glória a Deus. E aí, varão, o que foi que você ganhou? Uma enfermidade, estou aqui glorificando. Aleluia. Então, fique feliz. Você tem o que comer, o que vestir, esteja contente, esteja satisfeito, é isso que ele diz aqui. Olha o que ele diz no versículo 9, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Os que querem ficar ricos, meus irmãos, o que não falta na igreja é crente que quer ficar rico. Eles estão orando, Senhor, me dá um plano, Senhor, me dá uma ideia, aquela ideia assim para eu ficar milionário. Dá uma ideia, Senhor, de vender cachorro quente, sabe? Vender pastel frito, pastel descongelado, chiclete, sei lá, qualquer ideia para eu ficar rico. Me dá uma ideia, Senhor, para eu ficar rico. É igual a ideia que aquele McDonald's teve lá, que fundou a McDonald's e agora a McDonald's é a maior franquia do mundo. Me dá uma ideia igual a Coca-Cola, que fez aquele refrigerante lá e o camarada é bilionário. Me dá uma ideia, Senhor. Tem de gente na igreja buscando isso. Você já viu alguma pessoa dizendo assim, olha, hoje eu vou começar um negócio, hoje eu vou começar a minha vida profissional. Senhor, se não tiver que dar certo, não dê, Senhor, em nome de Jesus. Alguém já orou assim? Normalmente o pessoal ora, Senhor, manda cliente. Eu vejo assim, vejo uma fila. Eu vejo dinheiro. Os maços. Eu vejo um carro forte. Meu filho só fala a polícia ali levando. Eu creio. Sabe, os que querem ficar ricos estão enchendo os bancos das igrejas. Porque ficar rico, irmão, não é dizer que você quer ficar milionário. O que é a riqueza? Vamos fazer um pouco de reflexão, vamos filosofar um pouco, do ponto de vista bíblico. A riqueza nada mais é do que uma declaração de independência. Aquele que é rico é aquele que não precisa de nada. Então eu sou rico, eu não preciso de nada. Não preciso do favor de ninguém. Não preciso, sabe, que ninguém faça nada por mim. Eu tenho dinheiro para comprar o que eu bem quiser entender. Então aquele que quer ficar rico é aquele que diz assim, eu não quero mais saber depender de Deus. Uma vez eu fui dizer para uma pessoa como é que eu vivia. Essa pessoa disse, Deus me livre. Eu estava explicando, como é que lá na igreja tem salário? Eu digo, não tem. E como é que você vive? A gente ora, e Deus, graças a Ele, tem nos sustentado até hoje, usando muitas vezes pessoas que não são nem cristãs. E a pessoa diz, que nada, isso é coisa de maluco, coisa de louco, você não sabe como vai pagar a luz, como vai pagar, e você não sabe se seu filho vai estudar na escola no que vem ou não. Rapaz, você é doido? Porque é isso, essas pessoas elas querem o quê? Independência. Eu estou com vontade de tomar sorvete com batata frita e beber Coca-Cola. Eu vou lá. Você vai fazer o quê? Eu vou comprar sorvete. Me deixa, isso é meu dinheiro. Não é não? Parece aquelas criancinhas quando estão recebendo mesada. Você já viu como elas ficam ousadas? Você sabe no shopping uma criancinha que recebe mesada porque ela anda assim, ó. Você vai lá na McDonald's. Vou comprar meu McLanche feliz. E você tem dinheiro, eu também mesada, me respeite, olha aqui, ó. Né? Aí a criancinha que é a orelha, você vai pra onde? Eu vou passear no shopping. Tô olhando as lojas assim, parecendo cachorro quando fica, né? Olhando aqueles frangos do supermercado. Então, a gente precisa tomar cuidado. Quando fala aqui de riqueza, não tá dizendo, não, eu não quero ficar rico não, Deus me livre, eu não quero ter muito dinheiro não, eu só quero ter uma casinha, um emprego assim estável, só estou querendo, sabe, tem uma coisinha, uma vez eu conheci uma pessoa, né, que o outro também conheceu, disse assim, eu sou humilde, eu só estou querendo uma cobertura, quero morar numa cobertura, eu quero uma lanchinha para no final de semana dar um rolê de lancha, um carrinho, um conversível para ficar de rolê com a patroa, e só, na humilde. Falei, rapaz, eu não vi uma pessoa humilde dessa em Israel. Tem a caminhonete da fazenda. Tem a caminhonete da fazenda ainda, né? Porque é isso, as pessoas acham que ser rico, não, eu não quero ser como Bill Gates, eu não quero ser como Steve Jobs, eu não quero ser como o Sheik da Arábia Saudita. Irmãos, você desejar qualquer tipo de independência, isso é querer ficar rico. Amém. Por isso que Paulo está falando sobre isso aqui.
Os que querem ficar ricos caem em tentação. Qual é a tentação? Achar que você pode viver independente de Deus. Essa é a grande tentação. Não foi o que Eva fez? É verdade. Qual foi a tentação de Satanás para Eva? Você não precisa mais obedecer a Deus, você será como Deus. É por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3 que o Deus dos inimigos da cruz de Cristo é o próprio ventre. Eles é que determinam o que vão fazer ou não. Então aqui ele diz: os que querem ficar ricos caem em tentação. Você quer ficar rico? Já caiu em tentação. Você não vai cair, você já caiu. Só o desejo de querer ficar rico na sua mente já fez você tropeçar e você nem percebeu, porque você desejou ficar afastado de Deus. E a gente vê aqui, infelizmente, como isso tem se multiplicado no meio da igreja. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Irmãos, eu não sei se vocês não são da época não, porque todo mundo aqui é novinho. O pastor Arthur, que está na faixa dos 30, né? Fora o pastor Arthur, é todo mundo aqui abaixo dos 20. Mas eu sou da época, um desenho animado que eu gostava muito quando eu era criança. Pequeno não, porque eu ainda sou pequeno, né? Quando eu era criança, é Tio Patinhas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Tio Patinhas. Meu irmão, Tio Patinhas, ele não podia ver 5 centavos no chão, porque ele ficava maluco, né? Ele ficava doido quando ele via dinheiro, e ele ficava doido se ele perdesse dinheiro. É isso que a riqueza produz. Você começa a produzir, é como por exemplo hoje em dia, essa questão da aposentadoria, né? Então, em virtude da aposentadoria pública está vivendo esse tipo de complicação, tem um monte de gente que está indo para a aposentadoria privada. Você está vendo o quê? Eu quero ter uma velhice, sabe? Com algum, eu já trabalhei a vida toda na minha velhice, eu quero ter. Você quer ter o quê, meu filho? Sabe, a gente foi chamado para viver no céu. No mundo vai ter aflição, então a gente tem que parar com isso. Então aqui ele vai dizer, essas pessoas acabam entrando em desejos descontrolados e nocivos. Você vai começar a desejar determinadas coisas que você não pode ter, e aí vai surgir o quê? Contenda. Não é o que está escrito em Tiago 4,4? Que as pessoas, todas as contendas surgem por um único motivo. Qual é? Desejo de possuir coisas. Então, você olha, por exemplo, para um carro e você diz, esse carro é meu. O ladrão chega e diz, não, aqui ó, é seu ou é meu? Aí você diz, é seu, tome aqui a chave, né? Então, tome bastante cuidado com esse tipo de desejo. Você vê, por exemplo, as crianças olhando como se vestem as atrizes mirins, né, das novelas, e elas querem ter aquele tênis. Eu me lembro que no verão passado ficou na moda aquele tênis de LED, que acendia uma luzinha, nem sei se está na moda ainda, né? Todo mundo queria comprar aquele tênis de LED, sabe? É como, por exemplo, quando uma atriz da Globo lança um novo penteado, todo mundo quer aquele penteado. Quando o Ronaldo Fenômeno errou no corte de cabelo e ficou com aquele tufo horrível, as crianças começaram a fazer aquele tufo horrível. Que troço era aquele na cabeça? Ele errou no corte, meu filho. Mas todo mundo queria fazer porque era Ronaldo Fenômeno. Esses são os desejos nocivos, descontrolados. Você já viu hoje, quando você vai na barbearia, sabe, de cada 10 cortes de cabelo, 9 é Cristiano Ronaldo. É aquele corte de cabelo baixinho, aí bota uma listra aqui, né? Ele é Cristiano Ronaldo. Então a gente percebe isso tudo. Quando você vê o tráfico hoje em dia, sabe por que tem tráfico? Porque as pessoas não querem trabalhar. O traficante ganha em um dia o que um trabalhador passa às vezes meses para ganhar. Então uma criança de 12, 13 anos que mora numa favela, que mora numa comunidade dessa humilde, ela quer ser trabalhador? Não, ela quer ser traficante. Quer botar uma arma aqui na cintura, todo mundo vai respeitar ela, ele vai conseguir todas as minas que ele quer. É isso que é produzido, desejos nocivos. E isso acontecendo no meio da igreja. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Muito cuidado mesmo. Os que querem ficar ricos precisam tomar muito cuidado. Eles levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Eles não vão sozinhos. Os que querem ficar ricos, eles costumam produzir esse mesmo desejo em outras pessoas. Um grande exemplo na Bíblia disso é um homem chamado Nimrod. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele é o famoso pensador
o idealizador da construção da Torre de Babel. Ele virou para os demais homens, e disse: e aí, vamos fazer o nosso nome grande, vamos construir uma torre bem alta, vamos ficar famoso. E aí, mas Deus não disse que a gente tinha que se espalhar, que cada um ia ter que ir para um lado do mundo, que nada, a gente não precisa obedecer a Deus não. A gente vai chegar no céu pelos nossos próprios méritos. Onde surge o livre-arbítrio? A gente vai chegar no céu pelos próprios méritos. A gente vai construir uma torre tão alta que vai tocar os céus. Foi o que Nimrod tentou fazer. E ele conseguiu levar o mundo inteiro com ele. Quando uma pessoa quer ficar rica no meio da igreja, ela precisa prontamente ser repreendida, porque ela vai levar um monte com ela. Muitas pessoas de mente fraca, espiritualidade fraca, vão ser corrompidas por esses homens corruptos que desejam ficar ricos e querem muitas vezes fazer de Deus um trampolim para o sucesso. Por isso que esses homens precisam ser repreendidos, homens e mulheres precisam ser repreendidos quando isso for constatado. Versículo 10: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Irmãos, a raiz fica onde? Embaixo da terra. A raiz não é uma coisa que a gente veja, ela fica lá escondida. Então muitas vezes você está olhando para uma pessoa e você nem percebe. Mas como é que você vai perceber? Através do comportamento daquela pessoa. Por isso que a gente tem que ficar examinando não somente o nosso comportamento, mas o dos outros, mas principalmente o nosso. Por isso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Será que eu quero ficar rico? Será que eu estou insatisfeito com a minha vida? Será que eu estou achando que Deus é ruim comigo? Será que eu estou achando que vida boa é dos ímpios? Porque a gente olha para a vida dos ímpios, não é eles que se dão bem, meu irmão? Você olha lá para o Congresso Nacional, as pessoas que fazem um monte de coisa errada, eles continuam lá no poder, não dá nada. E aí, será que não vale a pena ficar, sendo perverso? Você vê muitas vezes os líderes do tráfico, eles dão ordem de onde? De dentro da cadeia. Eles estão presos, mas não mudou nada. Eles continuam dando ordem no tráfico de lá de dentro da cadeia. E aí você olha o quê? Rapaz, eu estou aqui no maior perrengue, na maior dificuldade, tendo que orar pelos meus inimigos, e de repente essas pessoas que são ruins, eles estão se dando bem. Isso é quando o amor à riqueza pegou você. E muitas vezes você nem percebeu. Uma das enfermidades, ou uma das enfermidades que mais criaram problema no mundo inteiro, foi um problema no mundo inteiro, agora mais ou menos está sendo controlado, foi a questão do Zika. Foi algo assustador o Zika, o mundo inteiro ficou assustado com o Zika vírus. Ele fazia com que as crianças nascessem com aquele problema, microcefalia, e o mundo inteiro ficou assustado por causa de um mosquito, que muitas vezes chegava aqui em você e você sentia. Você mesmo, meu filho, está lá na casa de praia em Monte Gordo, botou uma rede na varanda e está lá, ó, chuá. E aí, meu filho, Zika, chegou aqui, ó, chuá. E você nem percebeu. Sabe, o amor ao dinheiro é assim. Por isso que Paulo vai dizer que é a raiz dos todos os males. É que muitas vezes o amor ao dinheiro entra na nossa vida e a gente nem percebe. A gente começa a dizer: não, eu não sou avarento, eu sou econômico. E sabe como é? Tem que planejar, tem que botar no lápis. Esse mês, deixa eu ver aqui, eu vou cortar todo. A única coisa que dá para cortar aqui é o dízimo e a oferta. O resto não dá para cortar, porque se eu cortar, vão me cortar. Se eu cortar a luz, me cortam. Se eu cortar a água, me cortam. Se eu cortar o alimento, aí me cortam. Então a única coisa que dá para cortar aqui é a oferta, o dízimo, eu já cortei. Você percebeu como vai entrando na nossa vida? Às vezes você vê, por exemplo, um irmão que está passando por um período difícil e você diz assim: quero muito ajudar esse irmão, mas esse mês não vai dar, porque eu já fiz as contas para o meu décimo. O seu décimo, ele é seu? Não, tudo é de Deus. Mas você viu como a gente fala? É o meu décimo, é o meu salário. Você vai para uma criança e diz: minha filha,
Maria, ela economiza tudo. Rapaz, Maria, eu estou precisando orar por ela, ore comigo, viu? Meu dinheiro. Tem um negocinho assim que ela não pode ver moeda. Dando mole. A gente tem que tomar cuidado, porque uma raiz, ela fica escondida, muitas vezes entra na nossa vida, a gente já nem percebe, daqui a pouco a gente está igual o Senhor dos Anéis, meu precioso, meu precioso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aqui, aí Paulo agora dá o diagnóstico para a igreja. Paulo está falando do mundo, o mundo jaz no maligno, a gente já falou aqui. Ô Lígia, Priscila, me perdoa, vou falar mais baixinho. É que o pastor é assim mesmo, é um maluco, fica gritando, esse pastor doido. Viu? Foi não, pastor. É, né? Olha, eu sou amigo, viu? Amigo. Então, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro. Irmãos, e aqui eu vou falar algo sério. Não que o que eu não falei anteriormente não seja, mas assim, ter dinheiro não é problema, sabe? Às vezes chega uma pessoa, vai subir aquela escada, profetizo assim, o irmão João vai abrir a porta, a pessoa vai subir, ela vai estar com a mala desse tamanho de nós, e ela vai vir aqui, e ela vai dizer, estou com um problema, ela vai falar em inglês, estou com um problema, preciso colocar o dinheiro aqui, não dá nesse quadrado. E eu vou dizer para essa pessoa, fique tranquila, aqui tem uma portinha, ó. Profetiza, Ezequiel. Mas pastor, aí o irmão João, que é o nosso tesoureiro, ele vai ter que tomar uma água com açúcar. Porque quando o irmão João abrir aquela porta, que ele acabou de contar os dízimos e as ofertas, ele vai dizer, irmão, chama para o Próximo, pelo amor de Deus. Tem um negócio lá, eu não consegui contar não, eu parei, estava ainda nos 100 mil reais, quando eu parei, a minha perna aqui está se tremendo, pega um calmante. Irmão José, ore por mim. Aí a pessoa diz, não, a igreja se desviou, por quê? Você sabe se esse dinheiro é para a gente? E se a gente orar nessa mesma noite, o Senhor disser, tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, você vai enviar tudo isso para tal lugar, e aí? Ô Senhor, não vai ficar nem uma testificação aí. Vamos orar mais a 5 noites para ver se sai do dinheiro. Sabe, o dinheiro é nosso. Então quando você tem essa visão, pode ter certeza que muitas vezes Deus vai permitir que determinadas somas de dinheiro passem por sua mão, porque você já entendeu que você é simplesmente um meio de que aquele valor alcance outras pessoas. É o que a gente chama do mistério da pobreza e o ministério da riqueza. Por quê? Se Deus que faz todas as coisas, por que Ele não fez todo mundo tendo tudo igual? Por que Deus fez alguns irmãos tendo bem pouco e outros tendo mais do que necessário? Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios 8, para que em tudo haja igualdade. Não é para eu me sentir bem. Quando eu pego do meu dinheiro, ou do dinheiro que está na minha mão, porque o dinheiro não é meu, quando eu pego e dou para uma pessoa que tem menos, ou dou para a igreja, eu não estou fazendo nada demais, é a minha obrigação. Ah não, mas sabe, eu não quero, uma vez eu pensei, eu não quero me gabar. Aí também cheguei lá, peguei do meu dinheiro, comprei, voltei lá na casa do irmão, já se gabou. É a nossa obrigação. Você fez tudo o que Deus mandou, bata no seu peito e diga, sou um servo inútil, só fiz aquilo que fui mandado fazer. É a nossa obrigação, irmãos. O dinheiro, ele produz esse senso de propriedade que não é de Deus, tudo é de Deus. Mas a gente começa a achar que as coisas são nossas. E quando essas coisas saem da nossa mão e muitas vezes vão para a mão dos outros, às vezes você doa um tênis e aí você vê o irmão calçado com o seu tênis. Era o meu tênis, mas com o pequeno. Sabe? É uma coisa maluca. O amor ao dinheiro, ele entra em você, você não percebe. Por isso que o tempo todo você tem que estar se examinando. Quando você chega no ortopedista e você está se queixando de alguma dor, eu estou falando isso porque hoje eu vou num. E você chega e conta, eu estou com uma dor aqui no braço, sabe qual é a primeira coisa que o ortopedista vai fazer? Às vezes nem precisa, mas eles fazem, é tirar o raio-x. Por quê?
para ver se quebrou alguma coisa. Você precisa diariamente fazer um raio-x do seu coração para ver se o amor ao dinheiro não entrou lá. Sabe? A gente percebe isso. Muitas vezes a gente percebe isso. Para nossa tristeza, que alguns irmãos, eles até estão querendo crescer em Cristo, mas eles são como aquela terceira semente, ou um terceiro solo que a semente cai. Cresce, mas não dá fruto. Sabe por quê? Por causa do amor ao dinheiro. O Senhor Jesus diz que é a preocupação com as coisas do mundo e as riquezas não permite que aquela semente frutifique. Ela cresce. Agora imagine a opressão daquela semente. Eu fico imaginando a vida de algumas pessoas. Elas querem tanto fazer mais para Deus, mas ao mesmo tempo elas não querem perder nada, e ela fica sendo a pessoa mais infeliz do mundo, porque ela nem aproveita as coisas que muitas vezes tem, e ela nem faz mais para Deus para sentir aquela alegria do Espírito. Talvez muitos de nós precisemos fazer o que Zaqueu fez. Sabe? Talvez hoje eu volte para minha casa, que não é minha, mas que eu moro lá. Olhe para o meu guarda-roupa, pegue quase todas as roupas que estão lá e eu não uso. Eu acho que eu não uso nem 10%, eu acho que eu não uso 5% das roupas que eu tenho. Hoje em dia eu só uso uma farda. Acho tão legal. Eu viajei esses dias, fui de farda, voltei de farda. Mas você não está na igreja. Ah, mas eu gosto, deixa com a minha farda. Eu estou fazendo assim. Fui lá para o interior levar meus pais, buscar meus pais. Por que você não vai com a roupa normal? Essa já é a minha roupa normal. Sabe? Já que eu não preciso dessas roupas, por que eu não dou? Não, mas vai que eu precise ir lá na frente. Você sabe se vai ter lá na frente para você? Eu estou pregando para mim, irmãos. Vocês são muito mais espirituais que eu, não passam por isso. Então ele diz aqui, ó, se desviaram da fé. As pessoas que entraram nesse perigoso buraco, essas pessoas que cobiçaram o dinheiro, algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, porque não tem como você seguir duas direções. É como, irmãos, você está querendo seguir essa direção, mas ali, eu não sei, o pastor Arthur sempre olha para ele, você vê riqueza, né? Então assim, eu estou querendo seguir essa direção, esse é o caminho certo, mas eu olhei ali e vi o ouro brilhando assim, pastor Arthur, eu vou vindo para cá. Eu estou querendo para cá, não, mas eu vou para cá. Então eles se desviam, porque não dá para você seguir as duas coisas. Não dá para você seguir a cruz e ir seguir a Disneylândia. Ou você vai para a Disneylândia ou você vai para a cruz. E quando eu estou falando de Disneylândia, irmão, não é pecado você ir para os Estados Unidos e descer naqueles parques, não. Eu estou dizendo, ou você vive uma vida de diversões e prazeres, ou você busca viver uma vida que agrade a Deus. As duas coisas você não vai conseguir fazer. Então aqui ele diz, essas pessoas desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu desafio você, irmãos, eu desafio você que é crente de verdade, a olhar para a sua conta bancária e ver lá uma soma de 10 milhões de reais e ficar feliz com isso. Você não vai ficar feliz. Sabe? Como é que você pode ter tanto, com tantas pessoas que têm tão pouco, e você vai ficar feliz com isso? O cristão, ele sabe do senso, ele tem um senso de responsabilidade que é maior do que ele. O cristão é aquele que jamais, a minha hora já está quase dando, o cristão é aquele que jamais se esquece que Jesus disse, você é a luz do mundo, meu filho, você é o sal da terra. Jesus disse isso de forma pessoal, para cada um de nós, você é a luz do mundo. Você é a luz do mundo. O cristão, ele veste a sua responsabilidade. Então ele continua aqui. Agora ele vai concluir a sua carta, e eu creio que talvez dê, talvez não dê. Vá orando aí, para a gente concluir nessa manhã. Você, porém, homem de Deus, percebeu que muitos estavam seguindo o quê? A busca do dinheiro. Mas ele diz, Timóteo, eu sei que você não é dessas coisas. Então eu estou dizendo para vocês essa manhã, eu sei que vocês não são dessas coisas. Eu sei que vocês que estão aqui porque vocês amam a verdade. Porque se vocês amassem o dinheiro, vocês estavam em outra igreja.
Aqui vocês estão porque vocês amam a verdade. Glória a Deus por isso. E aí Paulo então recomenda a Timóteo: você porém, homem de Deus, você porém, mulher de Deus, você porém, filho de Deus, fuja de tudo isso. Fuja de tudo isso. Cuidado com os planos milagreiros que as pessoas batem na sua porta para te dar. Não existe atalhos para o céu, irmão. Para chegar no céu mediante muitas dificuldades. Glória a Deus. Fuja de tudo isso e busque. O que o cristão vai buscar? A riqueza? Não. Busque o que? A justiça. Busque a justiça de Deus. Busque uma vida reta, não para merecer o céu, mas como uma gratidão daquele que já foi alcançado pela salvação. Essa é a justiça. Nós não buscamos viver uma vida reta para merecer o céu. Nós buscamos viver uma vida reta porque já fomos alcançados pelo céu em Cristo Jesus. Busque a piedade. A piedade é uma vida de acordo com aquilo que a gente professa. Uma das coisas que mais entristece ao Senhor é a hipocrisia. A hipocrisia aqui nesse contexto seria o contrário da piedade. Hipocrisia é aquele que diz uma coisa e faz outra. O piedoso não. Ele fala e ele faz. Ele vive de acordo com a fé que ele professa. Então ele continua. Você tem que buscar isso. A justiça, a piedade. Busque a fé. A fé aqui, irmãos, não é uma fé subjetiva, é uma fé que vem como fruto de um conhecimento e relacionamento pessoal com Deus. Como é que você busca a fé? Romanos vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais conhecimento de Deus, através da oração, através da leitura, através dos cultos e estudos bíblicos, quanto mais isso acontecer na sua vida, mais fé. Eu estou me sentindo tão sem fé. Você viu quantos cultos essa semana? Nenhum. Você leu quantos capítulos da Bíblia? Nem meio. Eu não entendo porque eu estou sem fé. É igual que a pessoa, às vezes você chega assim de noite, a pessoa diz: eu estou meio tonta. Será que eu estou com alguma enfermidade grave? Eu digo: você tomou café da manhã? Não. Você almoçou? Não. Você jantou? Não. É claro que você vai ficar tonta. Você não comeu. Então, nós precisamos buscar a fé bíblica, irmãos, que vem diante de muito trabalho. Fé, o amor, busque o amor. Você sabe como é que você busca o amor, irmãos? Não é amando aqueles que te amam, é amando aqueles que não te amam. Esse é o amor que Deus manda a gente buscar. Toda vez que você vê na Bíblia, aqui, a maioria das traduções, quando você vê a palavra amor, é uma palavrinha no grego que é a palavra ágape. É o amor sacrificial. No grego tem 3 palavrinhas para amor. O amor eros seria um amor mais próximo à paixão, um amor entre homem e mulher. O amor filéu, um amor de amigo, um amor entre pai e filho, um amor entre mãe e filho. E tem o amor ágape, que é um amor sacrificial. Aquele amor que dá tudo e que não exige nada de volta. Ele diz: busque o amor. Muitas pessoas amam aqueles que as amam de volta, mas o cristão é aquele que busca esse tipo de amor. Amar aqueles que não nos amam e que muitas vezes nos odeiam. Busque a perseverança. Por quê? Porque muitos cristãos iniciam a jornada, mas não terminam. A gente vai ver o caso de Judas, a gente vai ver o caso do rei Saul, a gente vai ver o caso de Acã, a gente vai ver o caso de Demas e tantas outras pessoas que iniciaram muitas vezes bem a caminhada, mas terminaram muito mal. Por isso que ele diz: busque a perseverança. Quando você estiver pensando em desistir, pense de novo. É muito melhor a gente chorar para continuar do que chorar para desistir. Então, vamos buscar a perseverança. E buscar, acima de tudo, a mansidão. A mansidão, irmãos, não é o fato de você ser uma pessoa que aceita tudo. Mansidão é aquela pessoa que sabe receber ordens.
esse verbete no grego, ele é usado para aquele tipo de animal que foi adestrado. E quando ele é conduzido pelo seu condutor, ele obedece prontamente às ordens que o seu condutor assim o maneja. Então, quando ele diz que o crente deve buscar a mansidão, é que o crente deve se tornar cada vez mais obediente às ordens divinas, que muitas vezes, na maioria das vezes, vão ser dadas pela palavra e muitas vezes podem ser dadas por Deus diretamente. Todos os dias de manhã eu tenho buscado, adquirir esse hábito com as minhas filhas. Elas acordam mais cedo do horário de ir para a escola, então antes de ir para a escola, de levá-las na escola, a gente tem sempre um momento junto. E sempre elas querem assistir umas coisinhas assim que eu não gosto muito. E eu disse, não, vou fazer o seguinte, antes de ir para a escola é desenho bíblico, que é para você chegar na escola com o espírito cristão no seu coração. Elas ficam indignadas assim, mas elas obedecem. E hoje de manhã a gente assistiu o desenho bíblico de Jonas. Então Jonas é o contrário da mansidão. Jonas, Deus disse, Jonas, meu filho, vai para Nínive e prega lá para o povo de Nínive. Jonas foi para onde? Para Jope, para pegar um navio para Tarsis, que era o lugar mais longe do mundo de Nínive. Então, a gente já viu o que foi que aconteceu com Jonas, né? Olha o peixe. No instante, Jonas está lá, pronto, já fui, estou indo. Então, irmãos, seja manso, e quem ganha é você. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus disse para você não ir, não vá. Porque é extremamente perigoso entrar na zona de desobediência. Ele continua e diz, combata o bom combate da fé. Combata o bom combate da fé. Você está combatendo o bom combate da fé? Quando você vê um demônio, o que é que você faz? Você corre ou você ora? Ô pastor, aí a gente tem que conversar depois, com mais calma, porque o negócio é complicado. Combata o bom combate da fé. Quando as dificuldades se apresentam diante de nós, é o momento da gente desembanhar a nossa espada e lutar o bom combate da fé. Todas as vezes que você vê isso, lembre sempre de José. Está sempre combatendo o bom combate da fé, João mesmo, quando ele bota a mão ali naquela cabeça, meu filho, é tanta espada, flecha, escudo, meu filho, é uma luta espiritual naquela testa ali, aleluia, Então, combata o bom combate da fé. Não corra com medo. Por quê? Porque se correr o bicho pega, varão. Fique lá, fique de galera. Eu não sei se eu tive a oportunidade, a curiosidade de assistir. Eu gostava de assistir aqueles documentários da National Geographic. E tem aquele documentário dos grandes predadores. E aí você vai ver como é que os leões, aqueles grandes felinos lá da savana africana, como é que eles caçam. Eles chegam de repente no meio de um monte de bicho, e aí chegam bem devagarzinho. Quando eles aparecem, aí um monte corre. A maioria corre para a mesma direção, mas tem aquele, meu filho, que pegou o caminho errado. E você acha que o predador vai para onde? Vai para aquele que está de galera ou vai para aquele que está sozinho? Você percebeu porque Satanás quer tirar você da igreja? Você percebeu porque o inimigo está tão satisfeito com os famosos desigrejados? As pessoas que não congregam, não tem pastor, não tem um lugar, não tem um grupo de irmãos que estão juntamente com eles na caminhada. Satanás está, vendo-os como aperitivos, apetitosos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Combata o bom combate da fé. Uma das coisas que a gente aprende no combate da fé é que ele é lutado em grupo. Você já viu algum exército de um homem só? Até o Senhor Jesus, meu filho, chamou 12 discípulos, 12 apóstolos. Combata o bom combate da fé. Você precisa de irmãos cristãos. Você precisa de um exército para que você possa combater esse combate. E você precisa usar as armas corretas. Em 2 de Coríntios, o apóstolo nos ensina que as nossas armas, elas não são carnais. Elas são o quê? São espirituais e poderosas em Deus.
Por isso você tem que botar, irmãos, a sua sandália, o seu capacete, o seu cinto. Você precisa se cingir. Você precisa, acima de tudo, estar com a sua espada desembainhada, para que esse combate possa ser travado e você possa sair vitorioso. Eu já estou chegando ao final. Eu creio que muito provavelmente nós não vamos conseguir concluir. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Só até aqui. Semana que vem a gente vai continuar a partir do versículo 13. Aqui no capítulo 12 o apóstolo Paulo diz isso. Olhe, preste bastante atenção naquilo que você falou. Tome posse da vida eterna. Como é que eu vou tomar posse da vida eterna? Irmãos, pela fé. O Senhor Jesus vai dizer em João capítulo 5, rapidamente, se você puder ir comigo, senão só me ouça. Em João capítulo 5, o Senhor Jesus vai nos ensinar acerca disso. Ele vai dizer, João 5, deixa eu só achar o versículo aqui. Aqui, 24, João 5, 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê em quem? Naquele que me enviou. Você ouviu a palavra de Cristo e você acreditou em Deus Pai que enviou a Cristo. Tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para... Então quando Paulo diz, toma posse da vida eterna, Timóteo, cultive essa certeza no seu interior, que você já passou da morte para a vida. Você já passou. O cristão não morre, ele vai para o céu. O cristão não vai ficar dormindo como alguns dizem. O cristão vai para o céu. Ele fecha os seus olhos aqui, quando ele abre os olhos, meu filho, é só luz. Cheguei aonde? Bem-vindo ao céu, vai estar lá em vários idiomas. Welcome to the céu. Então, vai estar lá, vários idiomas. Bem-vindo à vida eterna, que começou lá na terra, mas que vai ter agora toda a eternidade aqui ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Espírito Santo em nós de forma ainda mais poderosa, agora de forma absoluta. Por isso que ele diz, olha, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Você não foi chamado para morrer, você foi chamado para viver. O crente foi chamado para viver e não para morrer. Quem tem que morrer é a nossa carne miserável. Amém. Mas nós fomos chamados para viver. E ele conclui dizendo, essa boa confissão você fez na presença de muitas testemunhas. Quando foi que isso aconteceu? Quando você foi batizado. Quando a gente é batizado, a gente diz o quê? Eu me arrependo de todos os meus pecados. E eu creio, eu deposito toda a minha fé em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Essa é a declaração que a gente faz quando a gente se batiza. E a gente precisa muitas vezes ser relembrado dela todos os dias. Jesus Cristo é o seu Salvador. Ele já te salvou e Ele não vai perder você no meio do caminho, irmão. Ele não vai se esquecer de você. Ele nunca se esqueceu de você. Mesmo nas noites mais escuras que eu e você temos enfrentado, a mão do nosso Salvador está sempre a nos acarinhar a cabeça. Muitas vezes a nossa insensibilidade faz com que a gente não sinta a sua mão amorosa nos fazendo carinho e aconchego. Ele está sempre ao nosso lado, Ele está sempre cuidando da gente, Ele está sempre demonstrando de alguma forma o amor que Ele sente por nós. Que nós não sejamos ingratos e nem insensíveis, mas que muito pelo contrário, sejamos gratos e estejamos o tempo todo como o apóstolo João, com a nossa cabeça reclinada ao peito do nosso Salvador, na certeza de que Ele nos ama e cuida de nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã, por esse momento, Senhor, de reflexão na Tua Palavra. Ó Deus, que aquilo que nos foi ensinado, de fato, encontre um solo fértil nos nossos corações e produza o fruto na estação certa. Não nos deixa, Senhor, sermos vencidos pelos medos, pelas ansiedades. Não nos deixa, Senhor, sermos tragados pelas torrentes das dúvidas, Senhor.
mas nos ajuda a andar pelo firme caminho da verdade, Senhor. Nos ajuda a alcançar, Senhor, o final da nossa jornada, guardando a nossa fé e combatendo o bom combate. O Senhor sabe das necessidades de cada irmão e irmã aqui nessa manhã. Em especial apresentamos a vida do irmão Pepe, que a saúde dele, Senhor, cada vez mais seja restaurada. Oramos pela vida da nossa irmã Osana na Itália também, que ela possa ter a sua saúde restaurada e que ambos possam glorificar o Teu nome ainda mais, Senhor, gozando de uma saúde perfeita. Oro por todos os irmãos que estão aqui enfermos, que o Senhor possa alcançá-los com a mesma misericórdia. Apresento diante de Ti, Senhor, todas as nossas necessidades e fraquezas, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Mas acima de tudo, Senhor, nos ajuda a sair daqui dessa manhã com o nosso coração satisfeito, Senhor. Satisfeito por tudo quanto o Senhor tem nos dado, pelo Teu infinito amor e grandiosíssima misericórdia, Senhor. Não nos deixa, Senhor, cair no buraco da ingratidão, mas nos ajuda a andarmos cada vez mais pelo caminho da gratidão, Senhor. Que possamos estar contentes em toda e qualquer situação, na certeza de que o Senhor nos ama e fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Nos despede em paz nessa manhã, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúde os seus irmãos com conhecimento santo e diga para o seu irmão com uma voz profética que pelo caminho estreito iremos todos morar no céu.